Nós estamos nos aproximando agora, este ano é um ano eleitoral, e, em consequência, os debates que, porventura, não puderam ser conclusos este ano, estão em andamento, voltam à tona o natural, quer em relação aos estados, que em todos eles acontecerão eleições, ou em relação ao país, ao governo federal. Então, agora são as propostas, os presidenciáveis, em relação aos governadores, e aí os que disputam o legislativo, quer aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, ou nas Assembleias Legislativas, é o que está em pauta. E aí são os compromissos, e aí se renovam muitas vezes. E, naturalmente, o povo, os eleitores, precisam até acompanhar, e acompanham, naturalmente, o que se pregou há 4 anos, o que se dizia. Muitos desses têm guardado os encontros, as propostas, tem uma espécie de catecismo consigo dos representantes e, naturalmente, isso vem à baila agora. Esse é o grande debate. O Congresso Nacional, como digo, dá início aos trabalhos legislativos no segundo semestre, num momento, diria, especialmente relevante para o país. Deixamos para trás as festividades da Copa do Mundo, férias escolares, e entramos oficialmente no período da campanha eleitoral. Apesar de estigmatizado, trata-se de um momento de grande relevância para o processo democrático de qualquer nação. É agora que os milhares de candidatos ao executivo e legislativos, nos âmbitos federal e estadual, apresentam aos eleitores suas plataformas e propostas. São 61 dias que nos separam do pleito, onde o eleitor manifesta pelo voto seus desejos e anseios para o país. Nesta quadra que se inicia, os agentes públicos, no exercício do mandato e que estão se candidatando, seja para novo mandato ou para outras funções públicas, devem ter atenção redobrada, tanto no legislativo como no executivo. Refiro-me não somente aos limites impostos pela legislação eleitoral, mas especialmente ao andamento dos trabalhos. Presidente e governadores candidatos, por exemplo, não podem deixar de dar andamento às ações públicas, ao exercício administrativo, nesse difícil equilíbrio entre suas personas, a de governante e a de candidato. Sei que não é fácil, há dificuldades. A legislação, ela anda de lupa em relação a isso. Mas, ou se afasta do poder, mas ficando como a legislação permite, tem que ter os seus limites, tem que ter os seus cuidados. Mas não pode haver o descuido de temas importantes dos compromissos assumidos na época anterior. E isto vale também para nós. Da mesma forma, nos legislativos, seja aqui no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas do Brasil afora. Entendemos o interesse legítimo da busca pelo voto, não há dúvida. Mas a campanha não pode paralisar os trabalhos, inclusive aqui no Congresso Nacional ou das casas legislativas do país inteiro. Especialmente propostas que precisam de decisão, como no caso aqui no Congresso Nacional, como novo indexador da dívida dos estados e dos municípios. Apenas para citar um tema, mas isso existe um rol de casos que não pode ficar parados aguardando para em outros tempos. Agora, reformas profundas, como a política, é um debate que não pode mais ser relegado. Podemos pensar no fim das reeleições
e mandatos únicos de 5 anos, na unificação dos pleitos, na obrigatoriedade de licença ou renúncia para candidatos a novos cargos, enfim, da vedação de coligações entre partidos na proporcional para poder fortalecer partidos políticos no Brasil, porque nós sabemos que hoje há um mercado nesse negócio, não há dúvida nenhuma em função de tempos de televisão. A gente vê isso, é um balcão de negócios. Isso todos nós estamos vendo, isso é o que acontece, porque a legislação permite isso. Os temas têm sido exaustivamente discutidos, tanto aqui no Senado como na Câmara dos Deputados. O início da próxima legislatura, para temas profundos, como esses de coligação, não coligação e assim por diante, é o momento mais adequado para transformações de vulto como esta. Outras também exigirão coragem e compromisso, como a reforma tributária e o novo pacto federativo, que inescapavelmente devem estar na pauta dos debates eleitorais deste ano, como programas de televisão ao vivo, etc. O que eu mais ouço de candidatos, principalmente nas majoritárias, são os programas de televisão. O preço do programa de televisão é um mercado caríssimo, é uma loucura. E aí é que, porque transformam, aí a competição, é a competição de tecnologia que muitas vezes transforma o candidato e não é a realidade. Então, eu acho que o tema, o debate, para que os programas de televisão sejam ao vivo, ao natural, para que a nação daí acompanhe para ver de perto, para ver na realidade, sem transformações tecnológicas, sem usar de transformar o candidato em alguma coisa que não é o dia a dia, que não é a realidade muitas vezes dele. Eu acho que isso, e inclusive o preço, porque para sofisticar um programa, para transformar, é caríssimo, existem os meios, mas não é barato não. E aí eu acho que são temas que não podem ficar de fora. Por fim, o período de campanha é da maior importância para a construção democrática. O processo deve ser guiado, acima de tudo, pela responsabilidade e transparência de ambas as partes. O eleitor deve buscar conhecer da melhor forma possível seus representantes, para que o sagrado direito do voto possa ser exercido em sua plenitude, com cidadania, etc. Aos postulantes, espera-se não apenas lisura e correção, fundamentos básicos indispensáveis, mas igualmente comprometimento com os projetos para os quais estão se candidatando. Faço essa análise baseado em experiência própria. Participo do processo eleitoral há mais de meio século, numa trajetória que se iniciou em minha cidade, a pequena Modelo, no oeste catarinense, em 1962, minha primeira candidatura quando fui eleito vereador. Desde então, recebi variadas missões que me levaram a representar os catarinenses na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no governo do meu estado e nesse Senado Federal em 2 oportunidades. Este é o primeiro pleito, desde então, em que não estarei diretamente disputando, que não estarei praticamente em campo como candidato. Para usar os termos futebolísticos, há um momento em que o atleta muda talvez de posição. Continuarei como, um treinador, um conselheiro, mas participando com os companheiros e contribuindo para o desenvolvimento de Santa Catarina e do país. Aí muitos dizem, mas Maldão, você vai descansar? E eu tenho dito, e na verdade para descansar existe
à eternidade. O exercício da função pública, por mais deturpado que o conceito esteja nos dias de hoje, é um verdadeiro sacerdócio, exigindo dedicação absoluta aos interesses coletivos, em detrimento dos individuais. Premissa que me conduziu ao longo de toda a minha trajetória e almejo do fundo da minha alma que esteja gravada também nos corações e mentes de nossos candidatos. São essas, nobre presidente Vanessa Grangelotin, as reflexões que trago da tarde de hoje, quando praticamente, como disse no início, o tema que envolve agora nesses 60 dias, é a campanha eleitoral. Não podemos ter o descuido de propostas importantes que tramitam no Congresso Nacional. Temos que ter esse cuidado para não deixarmos lá adiante ou em outros momentos, que temos que acompanhar aqui, mas também os debates que agora envolvem propostas para o povo brasileiro. Acho que esse é o grande momento, de temas profundos, que sempre voltam à baila e que não pode fugir dos candidatos a presidente da República, na questão do novo pacto, da descentralização, de uma reforma com vontade, inclusive, para que a produção nacional possa competir com os países concorrentes nossos, para termos condições de atuarmos no mercado no mundo inteiro e, com isso, oferecermos mão de obra, competitividade. A mesma coisa nas questões nacionais, da reforma política, como disse. Enfim, temas dos mais variados, e mesmo nos governos estaduais. E, a nível nacional, principalmente. Se não fizer logo, não tem jeito. Eu acho que essas medidas precisam ter coragem para serem adotadas, para melhorarmos o que é preciso, e eu acho que com esse prisma é que os nossos postulantes devem encarar esse pleito que se avizinha. Então, encerrando, caro presidente Vanessa, essa nossa reflexão, sem se descuidar dos temas proeminentes, como amanhã, eu sei que tem propostas e mais propostas, inclusive vetos da presidente da República, que o Congresso Nacional deve analisar, e que amanhã, no fim do dia, começa a entrar a noite adentro, discutindo. Nós precisamos fazer isso, porque não se pode esperar para amanhã, existem prazos, e assim sucessivamente. Em todo caso, o Brasil, depois da Copa, depois das férias escolares, depois disso, depois daquilo, agora é o grande debate nacional. É o que há de melhor para procurarmos incluir neste novo Brasil, por assim dizer. É o que agora é o campo de batalha das ideias, das reuniões, dos encontros, para buscarmos o que é que nós temos que fazer. Essa é a reflexão. Muito obrigado, senhor presidente, nobre presidente e prezados colegas.